A paz seja contigo, amém. Já estamos entrando aqui no ar, amém, nesta live ao vivo com todos vocês que estavam nos aguardando até esse presente momento. Seja bem-vindo entre nós, você que pela primeira vez está entrando neste canal no YouTube, amém? É um privilégio de poder estar ministrando a palavra de Deus a cada coração, a cada vida. Ainda dá tempo de você compartilhar o link, vai compartilhando, amém, nos status do WhatsApp, no Messenger do Facebook, amém, lá no Instagram, no direct, e vai compartilhando, amém? E vai se inscrevendo também no canal. A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, amém? Vocês que têm uma Bíblia em casa, pegue ela, vamos aprender um pouquinho do Senhor, amém? Vai procurando aí, a gente vai dar um tempinho de vocês procurar para que todos possam ler juntamente comigo, amém? Quem encontrou a Sagrada Escritura, diga amém. Amém. Vamos ver aí, glórias a Deus. Aleluia. Então vieram os homens de Kiriate Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriate Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia, aleluia, lamentações ao Senhor, amém? Encurva a sua cabeça, feche os teus olhos por reverência, por respeito. Os ouvintes que estão comigo, aleluia, ainda dá tempo de orar, amém? Eu quero orar para você. Eu vou orar por você, você ora por mim e Deus nos abençoará, amém? Aqui nesta noite. Vamos orar, vamos falar com Deus, amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou a ti, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Acabamos, meu Deus, de ler um versículo, meu Pai, da tua palavra, Senhor, e eu te peço encarecidamente que o Senhor venha usar a tua serva em tempo e fora de tempo, que o Senhor me dê entendimento, conhecimento, sabedoria, Senhor, para ministrar, Senhor, meu Deus, esta palavra, meu Deus querido, que o Senhor possa alcançar milhões e milhares, meu Pai, de pessoas que estão comigo aqui pela primeira vez, meu Pai. Visita todos aqueles que já são inscritos neste canal e aqueles que ainda, Senhor, vão se inscrever, Senhor, neste canal. Eu tenho certeza que o bom Deus o abençoará, as bênçãos do Senhor entrará dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua vida, e o nome do Senhor será louvado para todo sempre. Fala comigo, fala, Senhor, com a sua igreja. Visita aqueles, meu Pai, também que não tem leitura, que não sabe ler, mas o teu Espírito Santo também o alcançará, o abençoará, Senhor, aqui nesta noite. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, se assente, amém? Mas se assente dando glória a Deus, amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor com palmas bem forte para Ele. Aleluia. Bom, eu sei que na nossa Bíblia aqui não tem tema, mas eu quero colocar um tema, amém? Vamos de tema aqui nesta noite. Eu estava no meu lar, na minha casa, pedindo uma palavra de Deus e vinha muito família, casa, né? Então, hoje Deus me deu um tema. Então, o tema, o seguinte é casa de Abinadab e casa de Obed-edom. Hoje nós vamos ver a diferença, amém? Vamos falar da casa de Abinadab, vamos falar da casa de Obed-edom e depois vamos colocar a nossa vida também no altar de Deus, amém? Glórias a Deus. Irmãos, lá no livro de 2 Samuel, onde nós não lemos, capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte, quem quiser repetir comigo, repita. Ficou a arca do Senhor
em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Os irmãos já ouviram eu ministrar sobre essa ministração da casa de Obed-edom, e hoje nós vamos relembrar alguma parte e depois vamos falar do outro lar também. Presta aqui atenção. Igreja, em comum entre essas duas casas foi a presença da arca. Dentro da tua casa também precisa existir a presença de Deus na tua casa. Assim como a arca entrou tanto na casa de Obed-edom e da outra casa, precisava também do quê? Da presença. A presença ela é muito importante, mas a diferença não era só a casa deles, porque recebeu, mas porque eles tinham respeito e honra dado à arca. Você vai ver quem respeitou mais aqui dentro dessas duas casas. Mas agora vamos falar do geteu, né? Não temos muitas informações, igreja, sobre esses dois personagens. Muitos estudiosos acreditavam que eles eram levitas por morarem em cidades de levitas. Então, a Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio do seu povo e a sua aliança com Israel. E nesta, né, estava guardado as 2 tábuas da lei. Nessa arca estava o quê? As 2 tábuas da lei, por isso também conhecida como a Arca do Testemunho. Quando você lê lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 16, vocês vão encontrar também lá no livro de Números, capítulo 4, versículo 5, vocês vão encontrar também lá no livro de Josué, capítulo 4, versículo 16. E também guardava o vaso com o quê? Com maná, que Deus mandava o maná do céu. Então tinha um vaso contendo o quê? O maná, e também a vara de Arão, que o Senhor permitiu florescer, porque ninguém acreditava no chamado sacerdócio de Arão. Então Deus fez com que aquela vara florescesse, desse amendoeira, para que todo mundo soubesse que o Senhor o escolheu. Igreja, a arca ela foi construída sobre revelação divina, não foi vontade de Moisés. Foi feito pelo Senhor. Então o Senhor o revelou ao coração de Moisés para que Moisés fizesse tudo quanto ele tinha ordenado. Então Moisés, ele recebeu do próprio Deus detalhes, medidas de como deveria ser construído aquela arca. E Moisés designou Bezalel para fazer esse tipo de serviço. Pensa, irmãos, Moisés ele foi dotado de inteligência, de conhecimento, porque ele estudou na melhor escola da época lá que existia dentro do Egito, aprendeu com os mestres lá. Então, quando Deus pediu algo para Moisés, por mais que fosse difícil, ele tinha uma noção da parte física, da matéria. Mas, irmãos, era algo muito difícil de se colocar em prática, porque o que Deus estava pedindo era coisa santa, não era uma coisa assim comum. Então, mas Moisés, ele designou Bezalel, quando vocês lê lá no livro de Êxodo, capítulo 37. Então, uma pessoa com habilidades manuais para fazer a arca, conforme as características dadas por Deus. Irmãos, Moisés não escolheu qualquer um. Ele escolheu alguém que tinha o quê? Habilidade. É a mesma coisa, quando Deus ele te chama, você para servir a Deus, tenha certeza que você tem a habilidade, mesmo não sabendo que tem. Não é? Porque tem pessoas que têm, mas falam, mas pastor, o que eu tenho que eu não vejo nada. Mas saiba que você tem, porque senão você não era escolhido de Deus. Amém? Tem uma hora que Deus ele vai te despertar e você vai entender que a habilidade é essa. E ele disse assim: faça uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Ou seja, Moisés tinha que saber muito bem cálculos.
para poder Deus dar essa medida para Moisés e Moisés passar essa medida para Bezalel, amém? Tinha que saber do quê? De cálculos. Irmãos, olha para você ver, Deus sabe quem Ele escolhe, amém? E Ele pediu, naquele mesmo momento, Ele pediu, revista-se de ouro puro por dentro e por fora, faça uma moldura de ouro ao seu redor, manda fundir 4 argolas de ouro para elas e prenda em seus 4 pés com 2 argolas de um lado e 2 do outro, e depois faça varas de madeira de acácia, revista de ouro e coloque nas argolas laterais da arca para que possa ser carregada. Ou seja, Deus deu a Moisés todo o detalhe. As varas permanecerão nas argolas da arca e não deve ser retirada. Ou seja, Deus ele ensina, irmãos, de que maneira que nós temos que fazer. Nós só não fazemos porque nós somos desobedientes. Amém? Às vezes Deus pede algo de nós, nós somos rebeldes, não fazemos aquilo que Deus manda. Mas Deus estava pedindo algo para Moisés. Então coloque dentro da arca tábuas da aliança que lhe darei, que eram os 10 mandamentos. Faça uma tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura, com 2 querubins de ouro batido na extremidade da tampa. Irmão, às vezes quando eu começo a ler, eu começo a pensar e imaginar, meu Deus, quando eles começaram a fazer o querubim. Por mais que eles eram artesãos, como desenhar um querubim se eles não tivessem visto? Então, irmãos, eu creio que realmente Deus deu toda a habilidade para eles. Até para desenhar o querubim. O que era o querubim? O anjo, né? De ouro batido na extremidade da tampa. Faça um querubim na extremidade, o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão de frente um ao outro, com o rosto voltado para a tampa. E coloque a tampa sobre a arca, e dentro delas tábua da aliança, e darei a você. Ali sobre a tampa, no meio de 2 querubins, que se encontra sobre a arca da aliança. Olha a responsabilidade que Deus estava dando para Moisés, e Moisés tinha que passar todas as coordenadas para as pessoas designadas para o trabalho. Se você ler lá no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 10 e 28, ele diz assim: e eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Então, irmãos, Deus deu a Moisés passo a passo. Então, muitas vezes, quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, quando a gente começa a perguntar para Deus, meu Deus, mas por que o Senhor me escolheu? Por que Deus me chamou? Fique tranquilo que no seu devido tempo Ele vai dar passo a passo para que você venha realizar cada um deles com temor e tremor na presença do Senhor. Amém? Então Deus, querida igreja, Ele mandou que construísse a arca como símbolo da sua presença no meio do seu povo. Ou seja, para onde quer que levasse aquela arca, a presença do Senhor estaria? Vamos lá? Com o meio da comunicação entre Deus e o povo, como local de armazenagem para as 2 tábuas da lei e os mandamentos prescritos da aliança do sinal. Por isso o nome da arca do testemunho. Êxodo capítulo 25, versículo 16. Número capítulo 4, versículo 5. E Josué capítulo 4, versículo 16. E a arca da aliança também guardava o vaso do maná e a vara de Arão. Por que Deus fez isso? Para dar de testemunho. Porque, irmãos, hoje ainda existe Tomé. Eu sei que hoje a arca ela está escondida, né? Nós não sabemos o paradeiro dela. Ela está guardada, eu creio que um dia ela vai ser revelada, vai ser desvendado. Muitos falam que está ali, está acolá, mas ainda até então não tem aquela certeza, entendeu? Firmeza. Mas na hora que ser revelado, para alguns Tomé, vai falar, nossa, verdadeiramente Deus mandou o maná. Hoje nós lemos a palavra, só onde nós lemos, nós cremos que Deus enviou o quê? O maná. Nós não precisamos ver, tocar para crer. Mas tem pessoas que precisam ver, tocar para crer.
Então Deus deixou ali o maná, Deus deixou ali a vara de Arão e deixou as tábuas, amém? Dos 10 mandamentos. E que maravilha, irmão, escrito pelo dedo de Deus. Se hoje, amém, nós tivéssemos esse acesso, amém, de ver e de tocar, para muitas pessoas seria uma maravilha, amém, de ver, pessoa, o que Deus escreveu naquela tábua. De que maneira, qual foi a letra, qual foi, sabe, de que maneira que Deus esculpiu aquelas pedras para deixar os mandamentos de Deus para nós. Antes, quando Israel caminhava pelo deserto na direção da terra prometida, a presença do Senhor no meio deles era representada pela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, em todo momento, Deus protegeu aquele povo. Mesmo eles estando no deserto, que é um lugar que ninguém quer estar no deserto, mas mesmo eles estando no deserto, Deus colocou coluna de nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite. Ou seja, em todo momento, Deus estava guardando aquele povo. Deus estava mostrando que o Senhor era com eles. Mesmo aquele povo duvidando, vendo com seus olhos carnais, ainda tinha povo que estava murmurando. Amém? E essa nuvem e fogo, querida igreja, simboliza que Deus estava presente e os direcionava, protegia, cuidava deles de tal modo, e a presença milagrosa de Deus, irmão, era perceptível, porque poderia ver por todos, era um sinal da bondade de Deus e a sua presença no meio de seus filhos. Aleluia. Hoje, irmãos, eu vejo pessoas vazias, porque não consegue sentir e nem ver as maravilhas de Deus. Mas Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Quem muda só o homem, é a mulher, que cada vez mais vai se afastando de Deus, mas Ele é real. E com a fixação, querida igreja, daquele povo, a arca ficou primeiramente, sabe onde? No tabernáculo, no lugar de adoração, e depois foi para o templo, e ela passou a ser referência da presença divina, tal como a nuvem e a coluna de fogo que acompanhou o povo na sua jornada. Então, irmãos, Deus sempre queria estar no meio do povo. Deus sempre queria ser o único Deus para o seu povo. Mas, incrível que pareça, o povo, a maioria não quer Deus no comando e nem no controle. E a arca da aliança, querida igreja, servia para lembrar do povo de que Deus estava presente entre eles. E se hoje você está aqui, Deus quer falar: ei, eu estou presente na sua vida. Mesmo você não vendo, mesmo você não ouvindo, mesmo você não sentindo, estou eu presente na sua vida. Aleluia. Então, por que a arca, querida igreja, saiu do tabernáculo e foi primeiro na casa de Abinadab? E depois na casa de Obed-edom? Se ele era o símbolo máximo da presença de Deus no meio do seu povo, ele deveria estar aonde? No tabernáculo. E faltou, sabe o que, irmãos, naquela época? Cuidado e zelo com ela. É o que falta hoje. Amém? Cuidado e zelo. Tem pessoas que deixam a vida me levar. Já não tem mais aquele cuidado e nem o zelo pelas coisas de Deus hoje. Hoje está difícil, irmãos. Era o que estava acontecendo lá. Amém? Faltou o quê? Cuidado e zelo com ela, irmãos. Era a arca, era a presença de Deus. Bem antes dela ir para a casa destes homens, ele foi para, sabe aonde, irmão? Nas mãos dos filisteus, do inimigo do povo de Deus. Quando você começa a ler lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, nós aprendemos que a arca ela foi tomada dos israelitas, e quando usaram como amuleto, porque eles não tinham Deus, como amuleto, levaram ao campo de guerra, achando que somente a presença dela no meio dos guerreiros lhe traria, sabe o que? Vitória, o que não aconteceu.
Entenda, aplique hoje no teu coração hoje. A vitória, ela vem, querida igreja, quando eu, você e os ouvintes confiamos mais e mais e mais no Senhor, da arca do que era a arca do Senhor. Quando damos mais honra a respeito ao Senhor da arca do que a arca do Senhor. Lembra que comigo, igreja, lembra que logo após, aleluia, desses acontecimentos, de vez o povo, aleluia, se achegar mais a Deus, cada dia mais o que acontecia? Se afastava de Deus. É a mesma coisa, irmãos, que em casa, né, e às vezes, né, não é convertido, né? Às vezes ele coloca, o marido, às vezes ele coloca a esposa como amuleto, como um Deus, né? E na verdade não é, não é. Então fique alerta, amém? Busque essas preferências, busque sempre o Senhor no controle, no comando da sua vida. Deixa a sua mente hoje aberta e tente ajudar aqueles que ainda não compreendem. Porque Deus, ele não quer ser o seu amuleto de sorte. Porque não existe sorte, existe Deus. Quando você tem Deus na sua vida, você tem tudo. A sorte olha lá, uma vez na vida, olha lá se é que acontece. Mas Deus, ele traz bênção na tua vida todo santo dia. Amém? Glórias a Deus. Então, a arca, irmãos, caiu nas mãos dos filisteus, que não era para ter caído, porque aquela arca representava o próprio Deus. E aconteceu que os filisteus, eles vieram à guerra contra Israel, assim como diz lá no livro de 1 Samuel, capítulo 4, feriram 4.000 israelitas naquela época. Então eles voltaram para o arraial e questionaram o porquê que eles não saíram de lá vitorioso como antes. Estava lá perguntando. E os anciões concluíram que faltou o quê? A arca do Senhor junto aonde? Na batalha. Então eles mandaram trazer a arca que estava lá onde? Em Siló. Eles queriam saber por que eles tinham perdido a batalha. E a arca que da igreja estava sob os cuidados do profeta Eli. Daquela época os seus filhos eram Ófine e Finéias. Mas os seus filhos faziam o que o Senhor desaprovava. Pensa, irmão, um homem de Deus, mas os seus filhos faziam tudo aquilo que Deus não aprovava. Então pecavam, eles estavam pecando e não dava devidas honras às coisas sagradas. E a arca e a casa do profeta Eli estavam em pecado e consequentemente a arca e a presença do Senhor era o quê? Desrespeitada. Quantas pessoas, irmãos, às vezes o marido é pastor, às vezes a esposa é missionária, mas os filhos são rebeldes. Não leva nada a sério com temor. E a arca, querida igreja, foi trazida por Ófines e Finéias, filho de Eli, e visto que seu pai era já de muita idade, e quando a arca chegou, a Bíblia diz que o acampamento israelita houve tão grande júbilo que até a terra estremeceu. Pense, irmão, não tinha tecnologia naquela época. Mas a Bíblia diz que aquele júbilo, a terra estremeceu. E os filisteus, querida igreja, que eram os inimigos do povo de Israel, ouvindo que a arca havia chegado, ficaram apavorados, que foi preciso exortá-lo para irem à guerra. Olha para você ver. E os filhos de Eli foram à batalha, levando a arca. E dessa vez, querida igreja, 30.000 israelitas morreram. E os filhos de Eli, e a arca foi levada pelos filisteus. Quem estava levando a arca estava em rebeldia com Deus. Era ou não era? Os filhos de Eli. E a arca foi levada ao campo de batalha como amuleto. E como objeto que traria sorte, e algo deu errado. Logicamente só poderia dar errado. Sem a arca, querida igreja, morreram 4.000. E com a arca, 30.000
mil israelitas morrendo. Olha quantas pessoas estavam morrendo por causa da desobediência. E o que aconteceu, pastora Patrícia? Os israelitas lembraram da arca. Somente na hora do aperto, somente na hora da dificuldade, trouxeram a arca para dar-lhe vitória e não para aclamar a presença do Senhor no meio deles. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? Na hora do aperto, na hora da dificuldade, o que nós faz? Nós gritamos por Deus, não é? Só que Deus não quer ser seu amuleto. Ele quer ser seu Deus. Ele quer ser o seu Deus nos momentos difíceis, nos momentos alegres, em todos os momentos da nossa vida. O que podemos aprender com essa situação, querida igreja, vivida pelo israelita? Devemos, em total qualquer circunstância, aleluia, adorar, buscar a Deus, ao Senhor da arca, e não somente nas tribulações. Aleluia. Imagina aqui comigo como seria você recebendo a arca na sua casa. Como que você se portaria recebendo a arca na sua casa? Será que teria algumas preocupações a respeito de honras? Ou com o passar do tempo se tornaria somente mais um objeto de decoração em cima de um móvel? Porque tem pessoas que assim, irmão, só fica às vezes ali na alegria, ali só na hora. Vai se passando dias, vai fazendo relaxadamente, achando que aquela arca, ele é apenas um amuleto ou um móvel que você colocou ali em cima. Irmãos dos filisteus, querida igreja, a arca trouxe-lhe tantos problemas que vocês não têm ideia, que logo devolveram ao israelita. Olha para você ver, na mão dos filisteus tiveram problema demais. Epa, nós não queremos mais o quê? Essa arca. E os filisteus tinham seus próprios deuses naquela época. Eles adoravam o deus de Dagon. Então levaram a arca e colocaram junto à casa de Dagon. Olha os filisteus, levando a arca no lugar de um deus pagão. E aconteceu que ao amanhecer encontraram a imagem de Dagon caída e o rosto em terra. Achando que fosse coincidência, levantaram a imagem, mas na manhã seguinte lá estava a imagem de Dagon mais uma vez com o rosto em terra, de frente com a arca. Olha que é o poder de Deus, hein, irmãos? Mas também as mãos e a cabeça de Dagon foram cortadas, aleluia, observe aqui comigo, que foram cortadas e não quebradas. Como se não bastasse somente isso, apareceram neles, irmãos, feridas nos seus corpos. Nos corpos de quem? Dos filisteus. Ratos tomaram conta das suas terras. Olha para você ver, quando alguém pega algo que não pertence. Estava tendo um prejuízo, os filisteus. Para receber a arca em casa, igreja, primeiramente precisaria tirar tudo o que mais que possa tomar o lugar de honra, para ser a arca e ocupar este lugar em sua vida. Por mais, irmão, que esse lugar seja simples, tem que ter honra e respeito, porque a presença dele está sobre este lugar, por mais humilde que seja. Podemos entender que a imagem de Dagon estava sobre um móvel e a arca do Senhor no chão, porque eles não tinham respeito, que um lugar de honra era dado a Dagon e ninguém podia tomar o lugar de honra que deve ser dado a Deus. Diante de tantos problemas, igreja, os filisteus devolveram a arca, amém, ao israelita. Os israelitas nem precisaram buscar, eles mesmos devolveram. A arca na casa de Abinadab. Vamos lá ver o que aconteceu na casa de Abinadab. Igreja do Cordeiro, a arca ela foi para a casa de quem? De Abinadab. E quanto tempo ficou lá? Ficou 20 anos. E depois de uma tentativa mal sucedida de levá-la para Jerusalém, ela foi para a casa de Obed-Edom. Quanto tempo? 3 meses. Então podemos pensar que assim sendo a arca, a presença de Deus, que o homem de sorte foi esse. É ou não é? Abinadab, quantas bênçãos sua casa deve ter recebido? Mas não. A palavra ela diz que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, que ficou só 3 meses. Amém? Com a arca ao contrário de Abinadab, que ficou 20 anos com a arca em sua casa.
Olha a diferença. Primeiramente, vamos entender que a Arca da Aliança representava o que, igreja? A presença de Deus. Mas ela por si só não tinha nenhum poder. Por quê, irmãos? Que o poder, as bênçãos provinham de quem? De Deus. E mediante a fé, respeito, fidelidade, a presença de Deus está no coração do homem. Vamos aplicar algo que nosso coração aqui nesta noite. Hoje, com a expansão, com o crescimento, irmão, do cristianismo, seria possível acesso a todos. Amém? Ao único local na presença da arca. Hoje a presença de Deus está na presença viva de quem? De Jesus Cristo. Em nosso coração, por quem? Pela ação do Espírito Santo. E se manifesta quando lemos, quando estudamos a sua palavra, quando oramos, quando respeitamos as suas leis, quando respeitamos os seus mandamentos, quando amamos, respeitamos nossos próximos, honrando o nome do Senhor. Amém? Determinando, aleluia, hoje, irmãos, deixe a presença de Deus entrar dentro do seu coração. Amém? Deixa hoje o Senhor dirigir a sua vida. Tem um testemunho que diz de um determinado pastor que era novo na comunidade. Ele foi visitar uma determinada família, igreja, e logo após a refeição, o pastor lhe pede uma Bíblia da família para ler um versículo e despede. E quando, querida igreja, eles estavam ali lavando a louça, a esposa comenta com o marido: e o pastor roubou uma colher. Como assim? Diz o marido. E a mulher diz: está faltando uma colher. Bom, ficaram na dúvida. E passado anos, querida igreja, lá vai o pastor novamente na casa daquela família, cheio de confiança, e a esposa pergunta: pastor, por que o senhor roubou uma colher da última vez que o senhor esteve aqui? Então o pastor pede a Bíblia e mostra a colher, ou seja, durante aquele ano a Bíblia não foi aberta nenhum dia. O pastor tinha colocado a colher dentro da Bíblia. E eles ficaram acusando o pastor que o pastor tinha roubado o quê? A colher. Aí se percebe, irmão, quanto tempo que a pessoa não lê a Bíblia. É ou não é? Então, a tentativa, querida igreja, de Davi, de trazer novamente a arca a Jerusalém, agora quando já o rei Davi, ele decide trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém, eles colocaram ela em cima da onde? De uma carroça. Aonde colocaram? Numa carroça nova. E seguiam cantando, dançando com os filhos de Abinadab. Aiô, Uzá, conduzindo a carroça. Presta atenção aqui, irmãos. Se pedirem para você usar o seu carro para levar uma noiva até a igreja, acredito que irá lavar o carro, deixando apropriado para a ocasião. É, não é? Se pedir, por favor, fulano de tal vai casar, você pode levar no seu carro? Tenho certeza que a primeira coisa que você vai fazer, você vai lavar o quê? O seu carro, é, não é? Irá perguntar à noiva se tem alguma recomendação que irá junto ao itinerário. Se você for receber uma visita ilustre na sua casa, eu acredito, tá? Acredito que irá limpar, arrumá-la, procurar saber se a visita tem alguma restrição com o quê? Com a alimentação. E também é provável irá tomar banho, trocar de roupa. Agora presta atenção aqui comigo. A arca representa a presença de Deus, igreja. E se Deus avisasse para você que amanhã estaria indo jantar na sua casa, como que você iria recebê-lo? Ele iria ser recebido com respeito? Seria recebido com cuidados? Seria recebido com honras? A arca, querida igreja, na casa de Abinadab, talvez motivado pelos últimos acontecimentos. Qual acontecimento? Foram derrotas na guerra, roubo dela pelos filisteus, a morte de Ofni e Finéias, amém? Filhos de Eli.
e dele mesmo. E quando ela foi colocada na mesma sala, presta atenção, né, do Deus dos filisteus, que era Dagom, ele apareceu por 2 vezes caído com o rosto aonde? Em terra, se despedaçou e os tumores começaram a aparecer nos filisteus. E quando ela volta para Israel, os homens que olharam para dentro dela morreram. Vocês estão entendendo? Daquilo que é santo, daquilo que é sagrado. Com tudo isso, provavelmente ter a sua presença em casa pode ser tornado um peso. Quantas pessoas não estão na sua própria casa e não reverencia quando abre no YouTube, numa pregação, numa oração, num louvor? Não tem mais prazer como antes. Certamente eles pensavam assim também. Então no início era sinal de bênção, mas depois de tudo isso, ela deve ser perdida no seu poder, tornando-se um objeto qualquer. A arca deve ser ficado com uma fama aí ruim. Olha para você ver, irmãos. Isso talvez explique porque Abinadab ficou com a arca em sua casa por mais de 20 anos e nada aconteceu. Para ele foi um peso ou uma obrigação, assim como hoje para muitos servir ao Senhor se tornou um peso, uma obrigação. Por isso nada de sobrenatural tem acontecido em suas vidas, em sua casa, porque só vem na presença de Deus obrigado, porque tem que ir. E hoje Deus quer mudar, sabe, a maneira de viver. A arca na casa de Obed-edom, olha o que acontece na casa de Obed-edom. Podemos ver, irmãos, quando nós lemos lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 15 e 16, que depois que a arca foi levada da casa de Obed-edom, ele foi para Jerusalém junto com a arca, ele se tornou músico diante da arca, ele tinha prazer em estar diante do Senhor e sabia que deveria honrar o Senhor com o seu melhor. Olha para você ver, a arca ficou na casa dele, mas ele queria mais de Deus, mais da sua presença, que até se tornou músico, sentiu até desejo de se tornar músico. Um coração grato, querida igreja, é um coração comprometido. Quando você é grato, você se compromete com as coisas de Deus. Obed-edom, querida igreja, era tão comprometido com a arca que no dia que o rei Davi foi tirá-la da sua casa, onde havia sido muito abençoado, ele pediu para ir junto, não só para continuar cuidando da arca. É a mesma coisa, irmão, nós saímos de lá e viemos para cá, mas qual que é o cuidado do povo? Não para ajudar, para saber o que você está fazendo. Quem é que está indo no culto? É ou não é? Irmãos, eu recebo ligações, mensagens diariamente. Eu estava até conversando antes com o pastor, com a missionária. Eu falei assim, pastor, por que você não responde? Porque não convém responder. Porque eu sei a intenção do que eles querem. Pastor, qual que é o endereço? Qual que é o número? Não vai ouvir, porque eu sei qual é a intenção deles. O que eles querem fazer aqui? Eles não querem sentir a presença de Deus. Eles querem outras coisas. Estão entendendo a diferença? E Davi, quando ele foi tirado da sua casa, onde havia sido muito abençoado, ele pediu para ir junto. Quando a pessoa, irmãos, é dedicado ao Senhor, ele não quer ser mais um. Ele quer fazer a diferença. Não, eu vou lá para contribuir, eu vou lá para acrescentar, eu vou lá para fazer algo para o meu Deus. E é isso que Obed-edom fez, pediu a permissão do rei, que ele queria o quê? Ir junto. E o rei deu a permissão. Então, um coração grato, querida igreja, é um coração alegre. Quando você é grato, você tem o quê? Alegria. Um coração alegre. Obed-edom estava tão feliz pela arca que ele não queria deixá-la ir embora, não queria ficar sem a presença da arca. Pessoas ingratas estão sempre o quê? Reclamando. Vocês estão entendendo? Aleluia, ele não queria deixar a arca de Deus ir embora. Ele queria a presença de Deus. Não importasse quanto tempo ele fosse caminhar, andar juntamente com a sua família, mas ele queria ir junto. Você não via ele reclamando, ele estava adorando. Um coração grato e um coração motivado. No dia que Davi, querida igreja, foi tirar
A arca da casa de Abinadab, ele deve ter pensado, até que enfim. Não é? Já está na hora, já é a hora. Aleluia. Ele estava cansado, irmãos. Abinadab sentiu-se aliviado quando a arca foi embora. Ao contrário de Obed-edom, que ele quis ir junto, que Deus, tão empolgado, decidiu cuidar da arca pelo resto da sua vida. Um coração grato, querida igreja, é um coração empenhado com o reino. Amém? Obed-edom em Jerusalém, diante da arca, querida igreja, ele tornou o quê? Músico. Só isso não, ele queria mais e mais. A Bíblia diz que depois ele se tornou o quê? Tesoureiro. Líder de 68. Amém? Cada dia ele foi crescendo, Obed-edom. E eu te pergunto para você aqui nesta noite. Qual é o seu coração nessa noite? Qual é a casa que você quer para a sua família a partir de hoje? A de Obed-edom ou de Abinadab? De Obed-edom ou de Abinadab, igreja? Que você, com o coração grato por tudo que tem recebido, se decida hoje pelo Senhor da arca. Aleluia! Irmãos, se vocês estão aqui na presença de Deus, não é para ficar estagnado. Às vezes eu me entristeço porque tem pessoas que entram do mesmo jeito, fica do mesmo jeito e vai embora do mesmo jeito. E depois sai falando de lá que nada aconteceu na vida dele. Que o pastor estava errado, a pastora estava errada, que ninguém se importou com ele. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando a gente vem para a presença de Deus, é para ter o quê? Mudança de vida. Você pode até entrar errado, com os costumes errados, mas a partir do momento que você abre o teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus entrar e fazer morada, não é só por um dia não, para fazer o quê? Morada. Vai começar a ter o quê? Mudança de vida. Vocês estão entendendo? Quando a gente toma as direções de Deus, como ontem estava conversando com a irmã Valquíria, quando a gente começa a entender, a aprender, sabe, os comandos de Deus, as direções de Deus, só tem que dar certo, não tem como dar errado. Aleluia, e a presença de Deus, ela quer manter na nossa vida, não importa se esse lugar é mais simples, o importante é que a presença dele está sobre este lugar. Que haja respeito, temor e honra, e mais comprometimento com a casa de Deus. E tentar poder fazer o máximo possível. Aleluia. O máximo possível. Sabe, não acostumar com a vidinha de todo dia a mesma coisa. Eu não quero todo dia a mesma coisa. Vocês querem? Eu não quero. A gente sempre quer o que? Novidade, não é? Cada dia coisas novas. É a mesma coisa quando eu trago uma palavra de Deus, por mais que Deus ele tenha, né, me dado um entendimento, sabedoria na palavra de Deus, mas eu fico perguntando para Deus, Senhor, é a tua casa. Senhor, é o teu povo que vai vir aqui. Eu não sei do que eles necessitam e precisam receber. Então, Senhor, envia a tua palavra. E hoje Deus está falando sobre casa. Hoje Deus ele quer entrar na sua casa. De que maneira você vai receber Ele? Só para fazer uma visitinha e ir embora? Ou deixar Deus entrar na tua casa e permanecer contigo, para que você possa receber bênção de Deus todo santo dia na sua vida. Amém, igreja? Deixa Deus fazer parte na tua casa. Amém? O culto, irmão, começa dentro de casa. Eu aprendi isso com a minha mãe. Nós dormíamos juntos, acordávamos juntos, orávamos junto, tomava café junto, almoçava junto, jantava junto, ia dormir junto, era tudo junto, irmão, unidos. Que hoje eu até sinto falta, porque minha irmã agora precisa trabalhar, eu tenho que ficar aqui e não tem mais. Então hoje, meu comprometimento é com o Pai agora, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo? Agora, a responsabilidade dobrou, não tem mais a pastora Nadir aqui. Agora, de quem é a responsabilidade? Levanta a mãozinha aí. Somos nós, irmãos. Essa responsabilidade é nossa. A patriarca Deus levou, mas deixou você.
Amém? Deixou você para fazer a diferença. Amém? E Deus te escolheu, irmãos. Coloque isso no teu coração para fazer a diferença nessa terra. Amém? Então, irmãos, deixe hoje a presença de Deus entrar na tua casa. Amém? Mas receba com alegria e não com tristeza. É tão gostoso, irmãos, quando a presença de Deus está dentro de casa. A gente pode até passar pelos problemas, o mais difícil que seja. Mas se a presença de Deus, ela está dentro da tua vida, dentro da tua casa, muda todo o ambiente. Daqui a pouco Deus fala, ei, você não está sozinha. Ei, estou aqui, ó. Estou contigo. Levanta tua cabeça, enxuga tuas lágrimas. Aleluia, porque eu quero fazer maravilhas na tua vida. Amém? Que hoje vocês possam receber a presença de Deus e continuar alegre e contente. Não faça como Abinadab. Eu sei que a Bíblia não fala, porque é bem resumida, mas provavelmente foi um alívio quando a arca saiu da casa dele. Porque não tinha mais o quê? Responsabilidade. Quantas pessoas aplaudiu porque a igreja saiu de lá? Porque não tinha o quê? Comprometimento. Aleluia, amém, porque quem tem comprometimento, não importa se é aqui em Campinas, se é lá em Americana, se é lá em Brasília, se é lá em Mato Grosso, ou se é fora do país. Aquele que tem comprometimento, ele sempre vai dar um jeitinho. Não é? Irmão, aquele povo não tinha, irmão, a tecnologia que tem hoje. Hoje vocês têm carro, tem moto, tem avião, tem trem, tem metrô, tem tudo hoje. Antigamente, ou você andava a pé. Se você tivesse um pouquinho de bens materiais, você tinha lá, seja lá um animal, uma mulinha, um camelinho, né? Ou um cavalo, amém? Para transportar você. Mas se você não tiver, tinha o quê? Andar a pé. E eles andavam muitas vezes, era de navio, de barco, para ir ao encontro de Deus, para ouvir Deus falar conosco, amém? Vamos ficar de pé, irmãos, por causa do horário. O horário já, foi embora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, você que esteve comigo, presente até este momento. Só Deus pode recompensar, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Então oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eu não sei, meu Pai, onde esta palavra está sendo direcionada, para quem, que casa, que lá. Mas eu não sei, meu Deus, se eles são, meu Deus, casa de Obed-Edom ou de Abinadab. Meu Deus, mas que hoje eles possam escolher, Senhor, o melhor. Estar sempre com a presença de Deus. Porque quando nós temos a presença de Deus, temos um coração grato e comprometido com o Senhor. Pai, obrigado. Leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal. E a igreja diz amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.